Olá! Que tal foi começar este programa sem som? Qual foi a sensação? Já imaginou ter de dizer alguma coisa a alguém e não conseguir por estar sem voz? Valha-me Deus! Tenho a quase certeza de que foi assim como você ficou ao ouvir estas perguntas. Não é para menos. Ninguém se imagina sem o seu principal meio de comunicação. Como já deve imaginar, a voz é um instrumento de trabalho de milhares de pessoas e é através dela que muitas pessoas partilham seus sentimentos. Claro, existem outras formas, mas esta é a mais comum. No programa de hoje, vamos falar da perda de voz. E para começar, trazemos a história da senhora Sidônia Fumo, professora de carreira, que viu a sua atividade comprometida por conta da perda da voz. Mas antes desta interessante história, vamos saber até que ponto as pessoas estão informadas sobre este assunto. Já ouviu falar de perda de voz? Não, nunca ouvi. Não, nunca ouvi. Sim, já vi pessoas sem voz, ou surdos ou mudos, nesse caso. Já ouvi falar sim da perda de voz, né? Mas os cuidados exatamente eu ainda não sei. Já ouvi isso aí alguma vez, mas para se movimentar não perder a voz, tem que se movimentar, a falar voz alto, para não perder a voz. A perda de voz é um problema que pode atingir qualquer pessoa, tal como as pessoas por nós entrevistadas anteriormente. A senhora Sidônia também não tinha informações sólidas sobre a perda de voz. Ela chegou a ficar sem voz, mas graças à terapia ela recuperou a fala. Vamos acompanhar esta história. Isso aconteceu numa manhã de primeira semana de janeiro. Eu saí para ir trabalhar. Quando cheguei no serviço, a minha voz não saía. Isso aconteceu no ano 2015. Foi muito triste, porque em algum momento ela podia conversar conosco, rir conosco, dar aquelas gargalhadas lindas, mas quando a voz se foi, era complicado porque já não podíamos conversar assim à vontade por muito tempo. Foi um período muito triste, não só triste para ela, como para nós também, a equipe de trabalho, porque em algum momento esquecíamos que ela não podia falar tanto assim, gritar como nós gritávamos, e em seguida retraíamos por causa deste problema que ela tinha. Tudo começou há 6 anos, quando a senhora Sidônia saía de casa para o serviço. Ao despedir-se da família, notou que estava fônica, ou seja, sem voz. Nessa altura, ela não entendeu o que estava a acontecer. Eu acordei, preparei-me, saí para saudar a família e não consegui tirar as palavras. Os meninos perguntaram o que estava a acontecer. Eu disse que não sabia. Então peguei na minha bolsa, fui ao trabalho. Cheguei no serviço, a história voltou a acontecer, saudei os meus colegas. Tentei saudar os colegas e a voz não saía. E os colegas perguntavam o que estava a acontecer, eu disse que não sabia. Então, passei do primeiro piso, feito o segundo piso, entro, tento saudar, de novo a voz não sai. Então, uma das colegas que se apercebeu, que ela era diretora de curso de otorrinolaringologia na altura, ela disse, não, isso não pode ficar assim, vamos agora até com o Dr. Machava. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar do Dr. Machava, não o conhecia. Então, chegado lá, o Dr. Machava observou-nos, ele disse que eu tinha amígdalas dilatadas, e tinha problemas de nódulos nas cordas vocais. O problema que me fez ajudar a ela a ir à consulta foi o problema da amigdalite.
Ela falou-me que sofria de amigdalite, era frequente. E daí, como dentro da nossa área de formação, nós trabalhávamos com o Dr. Machava, que é especialista em otorrino. E eu fui uma das que aconselhei a professora Sidônia a procurar o serviço de otorrino. E levei-lhe pela mão, fomos ter com o Dr. Machava. De imediato ele marcou uma cirurgia para em janeiro, dia 10. E 2 meses depois fiz a cirurgia das cordas vocais. E de lá para cá estou sendo acompanhada por ele. No momento em que eu recebi o diagnóstico não foi fácil, porque ele depois me explicou que muita coisa havia de mudar na minha vida. Recebi aquilo como um choque, mas tive que ser forte para que eu pudesse superar. É uma profissional também da voz e começou a desenvolver primeiro um processo inflamatório da laringe, chamamos isso laringite, e a voz começou a falhar. Então, neste caso, primeiro fizemos um tratamento médico para baixar o processo inflamatório agudo e depois submetemos a terapia de fala para ensinar a usar o seu instrumento de trabalho, que é a voz. Quando recuperei da última cirurgia, passei a fazer as consultas da terapia de fala, onde eu aprendi como falar, como usar a voz, de maneiras que eu pudesse preservar a minha voz por muito mais tempo. Foi mais ou menos isso. Mas eu nunca tinha me queixado de alguma dor nem nada. A única coisa que eu sabia era o problema das amígdalas, porque quantas vezes eu tinha crises, mas que tinha mais alguma coisa, eu não sabia. Sim. A senhora Sidônia é funcionária do Ministério da Saúde e foi professora no Instituto de Ciências de Saúde, mas neste momento está impossibilitada de usar a voz como seu instrumento de trabalho. Além disso, a sua vida mudou radicalmente. Muita coisa mudou, porque em tempos eu fui atleta, sempre gostei de gritar lá nos bastidores. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de conversar, estar no momento da alegria, barulho era comigo, mas de um barulho à medida, né? Mas eu tive que aprender a ser uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais reservada no que condiz ao uso da minha voz. Tive que ser uma pessoa que aprendeu a mudar os hábitos alimentares, porque muita coisa que eu consumia tive que parar de consumir para poder preservar a minha voz. E sendo mãe não é fácil, porque tenho crianças menores, chamar a atenção, em algum momento levantamos o tom de voz, mas tive que aprender. E mesmo até para chamar um deles distante, tive que encontrar um meio termo. Eu, por exemplo, vou chamar os meus filhos hoje, eu bato palmas. Quando eu bato palmas, eles já ficam preocupados. Quem estiver por perto já sabe que, olha, mãe precisa de alguma coisa. Mesmo que eu esteja no quarto com a porta fechada, até a empregada, a senhora que está conosco aqui em casa, quando eu chamo, uso sempre o tom de voz, uso as palmas, de maneiras que eu possa preservar a minha voz, porque foi-me dito que se eu for a forçar a voz, posso perdê-la definitivamente. Neste momento eu sou docente de carreira, né? Estou na carreira docente, isso também afetou-me muito. Tenho que usar a voz com muito cuidado, em algum momento fico afastada das aulas, eu fiquei afastada das aulas. O meu próprio médico orientou-me que eu tivesse que me afastar, praticar outras atividades laborais, de maneira que eu pudesse manter a minha voz por muito tempo. Atualmente, a profissão dela é de docente. A voz é o instrumento de trabalho do docente. Como é que seria? Então, nós procuramos encontrar outras alternativas. Fizemos-la ver que a vida não se resume só nisso. Tu podes não ser docente, mas podes fazer outras coisas em benefício de ti própria e da tua família. A minha vida docente acabou ficando afetada, eu diria negativamente, sim, porque é uma área que eu abracei, porque eu gosto de transmitir aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei para as outras pessoas. Mas a partir de uma dada altura eu fiquei limitada a ter que usar a ela como bem querer. Tive que encontrar outras formas de dramatizações, mesmo as mímicas, incluindo até trabalhos em grupos para poder encontrar um meio de transmissão, porque se tivesse que me abdicar por completo,
não diria que é exatamente isso, porque mesmo em casa eu ensino, tenho filhos da explicação. Nesse momento tenho que usar com muito cuidado. Mas como docente, acordar e dizer que olha, vou fazer aquilo que eu abracei, que é carreira docente, afetou-me sim, afeta-me até hoje. De certa forma eu sinto que até afetou-me psicologicamente. Mas com a ajuda do pessoal de saúde, né, que são os técnicos, médicos, o pessoal que tem me acompanhado na área de saúde, incluindo até colegas onde eu trabalho, tem me ajudado a superar. Eu acredito que teve alguns momentos em que eu tinha aulas e não podia dar aulas, então os colegas tinham que ir lá substituir a minha pessoa porque o trabalho não devia parar, e eu sou muito grato a eles, mas que me afeta profundamente. É importante que quando surgem casos desses, os colegas, as famílias, todos estejamos juntos para dar apoio, não é? Para poder, para a pessoa afetada poder superar com muita rapidez. A partir de então, fomos seguindo todas as recomendações que foram dadas. Tenho estado em contato com ela frequentemente para saber o que é que está a passar, se foi as consultas, foi a terapia, está seguindo a risca que deve fazer, no ambiente de trabalho, se ela está a fazer o que foi recomendado, se a empresa onde ela está afeta, né, a instituição onde ela está afeta, está seguindo, está respeitando aquilo que são as recomendações médicas. Então, ela teve todo o apoio necessário, sempre estivemos ao lado dela. Quando mãe me chama, eu vou sempre e tenho ajudado a mãe a não se zangar, a não ficar chateada. Para nos chamar, tem que bater as palmas para nos chamar se quiser algo ou fazer algo. E nós respondemos no normal como alguém nos chama. Nós vamos lá, lhe atendemos, fazemos tudo normal. Mas também ela não pode gritar, senão ela depois sente uma dor de cabeça, pede um chá, e ela tenta não gritar. Nós também ajudamos para ela não gritar. Eu digo isso entre aspas porque nós, às vezes, quando nós brincamos e mãe não gosta, ela zanga, grita para nós. Nós reconhecemos, vamos lá pedir desculpa. Quando nos encaramos com uma determinada patologia, todos os indivíduos devem estar, não é, prontos a dar força, a dar coragem, a proteger. Nós protegemos a ela, não é? Os filhos conseguiam perceber, nós como parentes próximos também conseguimos perceber. Então temos procurado encontrar alternativas que lhe deixam confortável, de forma que ela consiga lidar com esta situação. Tanto que ela conseguiu gerir esta situação de forma positiva, não teve problema. Hoje está ali, já consegue disciplinar o seu dia a dia, saber quando é que deve e consegue impor limites. Um conselho para qualquer pessoa que esteja a acompanhar este programa, eu diria o seguinte: cuidem muito da vossa saúde, acima de tudo da vossa voz. E principalmente para aquelas pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho, evitem gritar, evitem estar em sítios com muito barulho, porque afeta diretamente a nossa voz ou as nossas cordas vocais. Evitem consumir bebidas muito geladas, águas geladas, o álcool muito gelado. Naquele momento parece uma coisa saudável, mas não é nada bom. Pretendemos chamar alguém de longe, que está distante. Por um impulso nós gritamos, estamos a dar cabo da voz. É sempre bom. Nós não conhecemos muito o otorrinolaringologia, né, que é a ORL, onde é o setor que se faz acompanhamento da voz, a audição e as narinas nesse caso. É bom que nós tenhamos, já sabe, de visitar estes serviços
Não procurar apenas porque estamos doentes. E recomendaria também a toda pessoa que usa a voz como instrumento de trabalho, refiro-me aos docentes, professores, conforme o uso da terminologia, os músicos, os pregadores, até os polícias que em algum momento gritam para chamar a atenção a um automobilista, que devem ter muito cuidado. Quando estiver a temperatura baixa, terem o pescoço protegido, terem uso de usar a água, beber água. E alguém poderia perguntar por que só essas pessoas? Porque são as pessoas que mais usam a garganta, são as pessoas que mais usam as cordas vocais. É muito importante. Não há dados exatos sobre quantas pessoas sofrem perda de voz em Moçambique, mas as consequências da falta de cuidado com a voz podem ser graves. Por isso, cuide da sua voz. Nós vamos a uma breve pausa. Voltamos num piscar de olhos. Olá! Bem-vindo e bem-vinda de volta ao seu programa de eleição, o programa da TV Surdo. Esta edição é dedicada aos cuidados a ter com a voz. Na conversa com o Dr. Pedro Machava, médico especialista em otorinolaringologia, vamos saber que cuidados devemos ter com a voz. A nossa colega Liseta Vieira vai conduzir esta conversa. Muito obrigada, Dr. Machava, por ter aceitado a nossa entrevista para falarmos da perda de voz. Doutor, quais são as causas da perda da voz? Existem causas congênitas e causas adquiridas. Temos aquelas perdas da voz em que a criança nasce já com problema da voz, por múltiplas causas, desde a imaturidade da cartilagem que produz a voz. Essa doença nós chamamos de laringomalásia, quer dizer, essa criança nasce com essa debilidade dessa cartilagem. Então a cartilagem fica mole, não apta para poder produzir a voz. Mas temos as adquiridas. Das adquiridas, temos desde as infecciosas, as inflamatórias, as tumorais, que são os tumores benignos e malignos, que faz com que não haja uma produção boa da nossa própria voz, quer dizer, apresenta uma ronquidão. Certas profissões também dentro da nossa sociedade, estamos a falar dos professores, dos músicos, ou seja, dos cantores que usam a voz como profissão. Então, essa voz também recebe alterações no momento da sua produção, desenvolvendo algumas doenças que comprometem essa voz desse profissional da voz. Estamos a falar dos nódulos das cordas vocais, que são mais frequentes nos cantores. Portanto, são múltiplas causas quando falamos das causas da alteração da voz. Quais são os principais cuidados a ter para evitar a perda da voz? Primeiro, diríamos que quando estamos a usar a voz como um instrumento de trabalho, temos que umedecer essas cordas vocais. Sempre termos uma garrafinha de água capaz de umedecer essas cordas vocais para que quando não vibram em seco. Haja uma umidade de modo a produzir um bom som. E não tratarmos de elevarmos a nossa própria voz. Temos que falarmos ao tono normal. Nós, os nossos doentes, às vezes damos um exemplo de que se uma coisa está muito longe, em vez de gritar para a criança trazer, é preferível levantar e ir buscar. Quer dizer, é uma forma também de educar, para poder não elevarmos essa voz. E todas as alterações da voz de mais de uma semana, temos que visitar o médico otorrinolaringologia capaz de fazer um exame chamado
laringoscopia direta, inclusive uma telelaringoscopia, que é um exame que é feito através e as imagens da laringe saem a nível de um ecrã. Então, esse é que vai confirmar quais são as lesões existentes nessa laringe. E daí ia ser encaminhado. São esses cuidados básicos que recomendo à nossa população que tome. Quais são os grupos mais vulneráveis à perda de voz? Os cantores, que lidam com a própria voz, os professores, os locutores, vocês devem cuidar dessa voz, pelo menos visitar um otorrino anualmente, capaz de ver essa laringe se esse seu instrumento de trabalho está em boas condições ou não. Os pastores das igrejas que que pregam, requer também visitar um otorrino pelo menos uma vez por ano para fazer uma laringoscopia direta. Os dirigentes e todos os profissionais que lidam com a voz como instrumento de trabalho requer uma consulta do otorrino pelo menos uma vez por ano. Quando já surgem as doenças inflamatórias, são pré-aviso que, se não é seguido com muita rigorosidade, pode desenvolver lesões, chamamos disso lesões pré-cancerosas. E aí já pode haver nódulo das cordas vocais, e os nódulos das cordas vocais já são lesões que nos avisam de que vem um cancro da laringe. Portanto, requer um bom seguimento. Mas se apanhamos isso ainda num processo inflamatório, só com tratamento médico e um controle e educação cívica, melhora sem necessidade de um autocirúrgico. Muito obrigada, Dr. Machava, por estas importantes notas. Esperamos tê-lo em ocasiões oportunas para esclarecimentos sobre outros assuntos. Muito bem, já sabemos como cuidar da nossa voz. E em caso de perda, como recuperá-la? Boa pergunta, Beatriz. O médico terapeuta de fala, Dr. Severino Adamugi, traz a resposta. A terapia da fala é uma especialidade médica responsável no diagnóstico, intervenção e rastreio de todas as patologias ligadas à comunicação, linguagem, fala, deglutição e a voz. É muito importante termos esta especialidade porque ela está relacionada bastante na comunicação humana, que é o aspecto mais importante para a personalidade do indivíduo. Além da terapia na unidade sanitária, existe alguma outra prática que pode ajudar a recuperar a voz? Os exercícios físicos também melhoram um pouco a capacidade respiratória dos doentes, porque esses doentes com problema da voz precisam de ter uma respiração mais equilibrada, e foram recomendados outros exercícios como o uso de água frequente, porque o indivíduo com problemas nas pregas vocais é aconselhado a beber água, pelo menos 7 a 8 copos por dia, para hidratar as pregas vocais. Então, esses conselhos foram passados para os doentes. O que as pessoas não devem fazer enquanto estiverem a cumprir a terapia de fala? O paciente em acompanhamento, nós recomendamos que ele não faça o abuso da sua voz. Porque o que acontece? Quando já tem um problema da voz, a sua voz não se faz perceber aos outros. Então a tendência do paciente é de tentar gritar para se fazer perceber. Então nós aconselhamos para que ele não grite, não faça esforço.
Aconselhamos o paciente a ter um repouso, a repousar a sua voz. Aconselhamos o paciente a hidratar as suas pregas vocais, consumindo ou bebendo água 8 a 10 copos por dia em goles. Mesmo que o paciente não tenha sede, nós aconselhamos o paciente a beber água para hidratar as suas pregas vocais. No contexto da pandemia, haverá atividades específicas para pessoas com perda de voz? Neste período de pandemia, nós recebemos casos que são encaminhados pelos médicos da otorrinolaringologia, porque esses doentes passam de uma consulta de otorrinolaringologia. Então, nós recebemos esses casos, avaliamos, fizemos a primeira intervenção, mostramos como é que tem que ser feitos os exercícios e recomendamos. Ficamos com o contato do doente e fizemos um acompanhamento indireto através do telefone, depois do paciente ter aprendido quais são os exercícios que ele possa fazer para melhorar a sua voz. Muito obrigada, Dr. Zeferino, por estas importantes notas. Esperamos tê-lo em ocasiões futuras para esclarecimentos sobre outros assuntos. Como sempre, reservamos este momento para a aula de Língua de Sinais moçambicanos. Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Nesta semana, falamos dos cuidados a ter com a voz. Então, vamos conhecer alguns termos ligados a este assunto. Voz, perda de voz, gripe. Vamos repetir? Voz, perda de voz, gripe. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. Esperamos que esta edição tenha sido de seu inteiro agrado. Envie-nos temas que julgar importantes para serem abordados e apresentados aqui. Use o número 876590-244. Muito obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós ficamos por aqui, mas prometemos voltar daqui a 7 dias. Fique bem!